Oi pessoal, como vai? Nesse vídeo nós vamos terminar de criar os nossos cortes de forma e ainda extrair um detalhe isométrico. Bora lá! Bom, no último vídeo nós tiramos uma vista e dois cortes, certo? Então eu vou te ensinar um truque para replicar os cortes, que na verdade não tem nenhuma mágica, né? Nós vamos copiar essa seção que nós fizemos em 1:25, ok? Então, antes disso, o corte ele é formado por duas coisas, sempre. A caixa de corte e a janela de representação, ok? Então, a representação, ela representa, né, os elementos que estão dentro da caixa de corte. Então, primeiro nós temos que copiar a caixa de corte para outras posições, né? Não adianta eu ter três janelas de representação sem ter três caixas de corte diferentes, ok? Vamos lá. Apertei a tecla de atalho C no teclado, tá? Para abrir o copy. Vou vir aqui no modelo, tá? Não na vista e selecionar a caixa de corte BB para copiar. Então, um ponto base para copiar ela, e aí aproveitando que esse vai ser um vídeo mais tranquilo, né? Eu vou te dar uma dica de uso que geralmente quem vem do CAD não faz assim. Vamos lá. Para executar o processo do copy, né, eu seleciono o elemento, depois dou um ponto inicial e um ponto final, certo? Quando eu sei a distância que eu quero copiar, o ponto inicial eu clico em qualquer lugar da tela. Vamos lá, eu abri o copy, né, selecionei o que eu quero copiar. Agora eu vou clicar em qualquer lugar da tela. Por que eu faço isso? Porque ele salva aquele ponto que eu cliquei como uma referência para mim, ok? Então agora a ideia é apontar aqui para a direita e dar a distância. Mas aproveitando que nós estamos falando sobre esses pontos de referências, né? Se você quiser criar um novo ponto de referência, basta que você pare o mouse em cima de algum snap point, né, por alguns segundos, e ele vai criar, tá? Mas e se não tiver um snap point? Você para o mouse, clica com o botão direito e vem aqui em Track Extension Point, tá? Não é muito usual ter que fazer isso. Já se você quiser deletar um ponto de referência, né? Às vezes ele está te atrapalhando, está poluindo a sua tela, você pode parar o mouse em cima dele de novo por alguns segundos e quando você tira, ele some, ok? Ou também você pode clicar com o botão direito em qualquer lugar da tela e vir aqui em Delete Track Points, tá? Mas aí ele vai deletar tudo. Eu não posso fazer isso agora, porque senão ele vai deletar o que nós vamos usar agora. Voltando então, miro o mouse para a direita de forma que a track line apareça nessa linha pontilhada laranja e digito 225 centímetros de distância, Enter e ESC para sair da ferramenta. Legal. Repara que ele já mudou o corte para CC, certo? Nós vamos copiar esse corte mais algumas vezes, mas antes disso eu vou diminuir a espessura desse corte, porque nós vamos ver onde o corte está passando, né, a seção engrossada, e vai ver também uma parte da seção variável, e isso é o que eu não quero, ok? Então eu clico na caixa de corte, apareceram esses quadrados azuis, né, de edição rápida, também são chamadas de handles. E eu vou dar um clique nesse quadrado central aqui da direita, tá? Aponto o mouse para a esquerda, digito 200 e Enter e ESC para sair da seleção. Legal, vamos copiar agora esse corte mais algumas vezes, só que presta atenção nisso, né? Se você de vez em quando faz um pouco diferente de mim, seleciona o elemento antes de abrir a ferramenta, dessa vez vou te pedir para você fazer igual, tá? Primeiro abre a ferramenta, então apertei o C no teclado, e depois seleciona o elemento. Eu já te explico o que muda de um para o outro, tá? Um ponto qualquer na tela, miro para a direita e 125 centímetros e Enter. A diferença é que quando você abre primeiro a ferramenta, depois seleciona o elemento, quando você termina a cópia, você continua na ferramenta. Já se você seleciona primeiro o elemento, né, e depois abre a ferramenta, quando você termina, ele sai automaticamente, tá? Então, miro para a direita de novo, 525 e Enter. Última vez, direita de novo, 525 mais uma vez, Enter, e aí pode dar ESC para sair da ferramenta. Agora nós vamos espelhar o primeiro corte, o corte BB. Então, apertei E no teclado, seleciono o elemento que eu quero espelhar, a caixa de corte BB, né?
E como esse corte FF está bem no centro da longarina, eu vou usar essa linha dele aqui como o eixo de espelhamento. Então é só você dar um clique em cima dela e aí sim ESC para sair da ferramenta. Quando você usa o mirror, né, ele não sobe o índice do corte automaticamente, tá? Então dá um duplo clique aqui na caixa de corte e muda o Section Identifier para G, Apply e Close. Bom, agora nós temos um monte de caixas de corte, né, mas faltam as representações, certo? Então eu vou abrir o copy novamente com a tecla de atalho C, selecionar essa representação aqui do bebê que nós temos na tela, aqui pela borda, tá? Eu clico em qualquer ponto da tela e aí nós queremos 5 cópias, tá? Então eu vou vir aqui na barra de comando em Number of Copies e eu vou digitar 5 e apertar Enter no teclado. Agora sim, eu vou mirar para a direita e vou dar a distância de 220 centímetros entre uma cópia e outra, Enter e ESC para sair da ferramenta. Bom, todos são representações do bebê, né? Então eu vou vir um por um, dando um duplo clique aqui na borda, tá? E alterando esse campo Clipping Path para o CC, para o DD, para o EE, até o GG, tá? Sempre depois que você alterar, clica em Apply e Close, não esquece. Agora, eu quero que os símbolos de corte apareçam na planta. Lembra como é que a gente faz isso? Então, botão direito na caixa de corte e Show Clipping Path, tá? Clica na borda da vista e aí você vai fazer isso para todos os outros também, tá? Ou melhor, né? Depois que você fizer isso para o primeiro, não precisa mais clicar com o botão direito de novo e ir em Show Clipping Path, tá? É só você ir clicando na caixa de corte, na vista, na caixa de corte, na vista. E aí quando você terminar, ESC para sair da ferramenta. Faltam 2 cortes ainda, o HH e o II, tá? Dá uma olhada lá na nossa cola. Nós vamos fazer isso em cima do BB e do GG, tá? Então, vou apertar aqui no teclado Shift e S, certo? E vou clicar aqui na borda da seção BB. Para o mouse em cima, né, no centro e 70 para cima. Agora para o mouse aqui embaixo no centro e menos 70 em delta Y. ESC e aí a espessura do corte vai ser até o final da mesa superior. Pode colocar depois na tela. O corte ficou muito curto, né? Vem aqui no modelo e você consegue enxergar que a nossa caixa vem só até o nicho. Então eu vou clicar nela e pegar esse handle da direita e trazer até o DD, tá? Bom, depois disso você pode espelhar a caixa de corte para ela aparecer lá do outro lado também. Lembra que você vai precisar alterar o identificador, né? Porque quando nós espelhamos isso não muda automaticamente. Depois precisa copiar a representação, abrir a representação e puxar a referência da caixa de corte. E aí sim o último passo, não se esqueça de fazer o símbolo aparecer lá no corte GG, tá? Com o Show Clipping Path. Muito bom. Pessoal, para encerrar nossa aula com chave de ouro, nós vamos criar uma vista isométrica, ok? Mas nós vamos fazer isso lá no arquivo de desenho ou drawing file, né? De outras escalas. Então vem aqui na paleta Objects e deixa o arquivo número 13 em vermelho. Verifica se você está na escala 1 para 100, tá? Se não tiver, é só colocar. Vamos lá. Agora sim, apertei Shift e V no teclado para abrir a ferramenta de vistas e eu vou escolher essa direção isométrica. Tem como escolher outras, até algumas livres, tá? Mas se um dia você precisar, manda a sua dúvida para mim. Então eu vou colocar o detalhe na vista, na tela e ESC para sair da ferramenta. Bom, nós podemos colocar uma superfície, desligar as linhas ocultas, né? Assim o desenho vai ficar melhor. Então, vamos abrir as configurações dessa vista, dando um duplo clique aqui na borda, tá? E os formatos das linhas ocultas, visíveis, ficam aqui em Formats, tá? Nessa primeira aba, Edges, tem o Visible Edge e o Hidden Edge, tá? Visible, linhas visíveis. Hidden, linhas ocultas. Então, desliga aqui do lado de Hidden Edges. Apply, e aí depois volta para a janela que nós estávamos aqui em cima.
Em Surface, vamos marcar essa última opção aqui, né, que tem uma parede que parece que dá para ver a superfície dos tijolinhos, tá? E vamos marcar depois essa opção Consider Light, tá? Que dá um aspecto melhor de profundidade. Show Shadows são sombras, né? Fica legal também, mas eu prefiro sem. Veja aí a diferença. Bom, muito legal, né, pessoal? Eu achei que esse vídeo ia ficar um pouco mais curto, acabei dando algumas dicas extras que estenderam um pouco o tempo, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que deu para praticar bastante coisa. Eu te aguardo na próxima aula. Muito obrigado e um forte abraço.